E nós já começamos a edição de hoje trazendo todas as informações sobre a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Martins estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro e usava tornozeleira eletrônica. Nós vamos conferir mais detalhes dessa prisão na reportagem que eu preparei mais cedo. A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta sexta-feira Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi decretada após Martins ter supostamente violado uma das medidas cautelares impostas de não usar as redes sociais. Na decisão, Moraes argumentou que Martins utilizou a rede social LinkedIn para pesquisar perfis de terceiros, descumprindo medida cautelar. Ele é integrante do chamado Núcleo 2. Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de bem tomado. Segundo as investigações, ele teria elaborado e apresentado a minuta do golpe a Jair Bolsonaro e aos chefes das Forças Armadas. Para saber mais, acesse metrópolis.com. Nós tivemos aí, então, todo um caminho para a prisão de Felipe Martins, que acontece hoje, na manhã desta sexta-feira, foi lá no Paraná. Mas quem vai trazer os detalhes de toda essa prisão e como a Polícia Federal chegou até Felipe Martins é a nossa colunista Mirelle Pinheiro. Mirelle, primeiro, feliz ano novo para você. A gente achou que seria ali um comecinho de ano um pouco mais tranquilo, né? Porém, a gente já teve essa operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira. Eu queria que você pudesse já começar pra gente, trazendo um pouco do contexto dessa prisão e daqui a pouquinho a gente aprofunda um pouco mais. Olá, boa tarde a todos. Feliz ano novo, Marília, e a todos aí que acompanham o boletim. Exato, a Polícia Federal ela já chegou aí, começou o ano cumprindo um importante aí mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse mandado de prisão foi cumprido na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Cerca ali de 3 a 4 agentes da Polícia Federal foram até a casa do Felipe Martins após essa determinação do Supremo e efetuaram a prisão. Ele passou ali, né, pelo ML, os procedimentos comuns ali, que a gente sabe após, logo em seguida, quando a pessoa é presa, ela precisa passar por um exame ali do ML e agora já está numa penitenciária estadual. Mirelle, eu queria também, porque assim, houve todo um contexto, né, para essa prisão. No finalzinho do ano, ali no dia 30 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações para a defesa de Felipe Martins sobre o uso de rede social. É importante a gente lembrar que ele cumpria ali medidas cautelares, entre elas a proibição de utilizar redes sociais. Mas, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins teria usado, teve aquele prazo de 24 horas para a defesa explicar, e foi justamente por conta dessa utilização de rede social que ele foi preso, né, Mirelle? Isso, exatamente. Na verdade, o Felipe Martins, ele já estava cumprindo algumas medidas ali impostas pela Justiça, né, pelo Supremo. Ele foi condenado a 21 anos de prisão. Cabe lembrar que ainda vale recurso, ele não é uma decisão ali trânsito e julgado, né? A defesa ainda tem ali oportunidade para apresentar alguns recursos, mas após aquela emblemática prisão do Silvanei Vasquez, né, no Paraguai, ali no dia 26 de dezembro, o Supremo decidiu fazer com que os outros condenados, salvo engano são 9, cumprissem prisão domiciliar. Então, desde o dia 27 de dezembro, ele cumpre prisão domiciliar e também precisava seguir essas regras, essas determinações do STF,
que aí depende do perfil da pessoa. Então, assim, as pessoas que tinham porte de arma tiveram porte de arma suspenso, foram proibidas de usar redes sociais, de se aproximar de outros investigados, e aí foi nessa questão das redes sociais que o Felipe Martins acabou metendo os pés pelas mãos, porque ele usou, segundo a decisão do ministro, ele teria usado o LinkedIn para pesquisar alguns perfis. E como que o ministro teve acesso a essa informação? Nós trouxemos na coluna um militar da FAB, né, um aviador. Ele já está aposentado, mas ele enviou um e-mail ao ministro Alexandre de Moraes comunicando que o Felipe Martins tinha acessado o perfil dele no LinkedIn. Nós sabemos que o LinkedIn ele acaba informando, né, as pessoas que visitam a sua página. Então, esse coronel, esse aviador, ele enviou um print da página do LinkedIn com esse registro de visita, encaminhou ao ministro. O ministro deu 24 horas para a defesa se manifestar. A defesa apresentou ali alguns argumentos, mas o ministro decidiu que aquele argumento não era válido e que, de fato, ele estava descumprindo a medida imposta pela Justiça e decidiu ali expedir o mandado de prisão preventiva. É isso, né, Mirelle? Tem mais informações na sua matéria. A gente está falando aí do coronel aviador da Reserva da Aeronáutica, o Ricardo Wagner Roquette, que os meninos colocaram aí a imagem dele agora há pouco, enquanto a Mirelle estava falando. Ele que teria feito, então, essa denúncia, né, Mirelle, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu queria te perguntar, Mirelle, se tem aí a expectativa de mais prisões acontecerem. É importante também a gente destacar que essa prisão preventiva de Felipe Martins não começa ali o cumprimento da pena de 21 anos, a qual ele foi condenado por participação ali na trama golpista, ele que estava no núcleo 2, lá no julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos, né, Mirelle, o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que primeiro foi preso preventivamente, depois teve o trânsito em julgado, e daí então que ele passou a cumprir a prisão mesmo ali, a sua pena de 27 anos e 3 meses lá na Superintendência da Polícia Federal. Só para você explicar um pouquinho pra gente essa parte da prisão preventiva e também trazer se há expectativa de novas prisões acontecerem. Isso, exatamente. Quando a justiça ela concede esse benefício da pessoa poder ali cumprir alguma parte da pena em casa, enfim, ele foi condenado ali em primeira instância, mas ainda tem recursos, então a justiça ela decidiu ali implementar algumas medidas, né? Então, é considerado até um benefício, né? Você poder ficar ali sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, porque você tem uma certa liberdade, é uma liberdade monitorada, mas é uma liberdade. Só que para conseguir esses benefícios, a justiça, ela elenca diversas regras que você precisa seguir. Então, ao descumprir uma regra como essa, você está sujeito a ser preso em flagrante, inclusive. Então, essa prisão ela não é decorrente da condenação, ela faz parte dessas medidas que foram implementadas e que foram logo depois descumpridas. Então, é possível que outras pessoas, outros investigados ali acabem tomando ali esse mesmo destino, mas depende muito da conduta de cada um. Nessa fase, é possível que tenha esse mandado de prisão preventiva expedido por descumprimento ou, às vezes, pode ter ali uma outra investigação e que a justiça, no caso ali o Alexandre de Moraes, o ministro que é o relator, ele entenda que seja necessário uma medida mais rígida, que seria a prisão. Mas nesse caso específico foi um descumprimento de uma medida que foi imposta pelo STF e que o ministro entendeu que teve ali uma afronta. Ele até diz, né, que foi uma afronta à justiça. E é uma decisão que acabou também, a gente sabe, gerando uma repercussão muito grande ali na base aliada do bolsonarismo, né? O próprio Carlos Bolsonaro também já se manifestou dizendo que foi uma covardia, então a gente sabe que acaba gerando toda essa discussão.
É isso, né, Mirelle? É apenas o segundo dia do ano. Polícia Federal já cumprindo aí mandado de prisão aí contra o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que está preso lá em Ponta Grossa, no Paraná, como a Mirelle disse. Antes de me despedir da Mirelle, eu vou pedir para que a nossa produção coloque aí, me ajude, né, a colocar a coluna da Mirelle no ar, para que as pessoas que estão nos acompanhando também venham acompanhar o trabalho da Mirelle lá no nosso site, porque tudo que tem lá no canal do YouTube tudo que tem lá no nosso site tem no nosso canal do YouTube. A Mirelle sempre traz aí pra gente todas as novidades, tudo aquilo que ela vem apurando, não apenas ela, mas toda a sua equipe na coluna da Mirelle Pinheiro. Então, ficou com dúvida, quer saber um pouco mais de todo esse processo que a Mirelle explicou sobre a prisão de Felipe Martins, mas também de outros assuntos que te interessam, tem lá na coluna da Mirelle Pinheiro. É só entrar lá em metrópolis.com e acessar a coluna de Mirelle Pinheiro, que apenas é o segundo dia. Vamos ter um longo ano aí de trabalho, a gente espera, né, Mirelle? E a gente vai continuar acompanhando o trabalho da Mirelle e também aqui no nosso canal do YouTube, as portas estão sempre abertas. Feliz ano novo, Mirelle, obrigada pela participação. Obrigada. Agora, nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto, mas é porque o Jeffrey Schickini, que é o advogado de defesa de Felipe Martins, ele se manifestou e nós vamos ouvir agora. Hoje, essa prisão do Felipe Martins não foi por algo que ele fez, mas sim por quem ele é. Felipe Martins, hoje, no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2026, foi preso por ser Felipe Martins, porque a ordem de prisão não tem motivo. Mais uma vez, Felipe Martins é preso sem que tenha descumprido qualquer medida cautelar. Isso não é justiça, isso não é devido processo legal. Isso é o novo processo do Alexandre de Moraes. Ele conduz como ele quer, com as regras que ele cria, e não há a quem recorrer. Com a Mirelle.